A minha história com o Shin, contar um pouquinho dela, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho importante contar o porquê dessa paixão. Eu criei há muitos anos os gigantes, né? Uma raça completamente diferente dos pequenos, uma raça completamente fora, né? Nunca imaginei criar uma raça pequena e criar outra raça que não fosse o Terra Nova. E aí eu simplesmente foi num momento muito triste da minha vida, né? Foi um momento muito difícil da minha vida, onde eu tinha perdido o meu Boninho, que era o meu Shih Tzu, o amor da minha vida. Quem conheceu o Bono sabe do que eu tô falando. Eu falo, o Bono jamais vai ser esquecido. Onde eu puder falar dele, eu vou falar, porque ele é o grande mentor dessa minha jornada. E eu tinha acabado de perder ele. E, na verdade, se passaram alguns meses. Foi um momento muito difícil mesmo. Eu adoeci, eu realmente tive uma série de problemas mesmo, de saúde, enfim. E depois de uns 6 meses mais ou menos, nós estávamos numa busca de uma raça para o meu cunhado e para minha cunhada, para a Ju e para o Léo. A Ju nunca tinha tido um cão. E aí a gente estava em busca da melhor raça para eles. Como vocês sabem, né, eu e o Rafa, nós sempre fomos apaixonados por raças, por estudar raças e tudo mais. E nós fomos no canil do Sérgio, da Queen of Queen, né? Que é um criador de cavalheiro. Inclusive, ele vai estar aqui na próxima semana falando sobre a raça. E eu me deparei. Eu estava conversando com ele sobre os cavalheiros, procurando uma raça legal pro meu cunhado e pra minha cunhada, quando eu me deparo com o Shin, né? Eu já tinha ouvido falar da raça, já tinha visto em uma exposição ou outra, mas assim, de fato, como eu sempre estava muito ligada nas exposições com Terra Nova, enfim, eu nunca me atentei tanto, né? E quando eu olhei aquela fêmea que ele tinha, né? Eu simplesmente, assim, parei tudo e não conseguia pensar em mais nada. Era um olhar, assim, único, assim. Era uma coisa de louco, assim. Eu falo que me arrepiou inteira, sabe? Aquele olhar único, exclusivo do Japanese Shin. E eles têm o olhar muito intenso mesmo, né? Eles são muito intensos. E aí a gente saiu de lá, o meu foco foi completamente diferente do que eu imaginava, de ir lá para realmente estudar o Cavalier e pensar em mostrar para eles a raça, pro meu cunhado e pra minha cunhada. E aí eu simplesmente mudei o foco e comecei só a pensar no Japanese Shin. Era uma coisa louca, assim, porque depois da morte do meu Boninho, eu não queria mais. Eu tava realmente, assim, completamente desanimada, desestimulada e tudo mais. E o Rafa sempre me incentivando a ter outros cães, inclusive por conta da Suzy, que era a irmãzinha do Bono na época, né? A Suzy tá com a gente até hoje. E ela sofreu muito pela separação e foi muito importante para ela porque depois de uns 4 meses nós pegamos uma Spitz, né, que é a Dory, que fez uma companhia imensa para ela e fez muito bem para ela. E pensando nisso, a gente queria, né, aumentar a nossa família. A gente sempre foi de família, nossos cães sempre de muita quantidade, a gente sempre amou muito. E aí eu parei para estudar a raça e, meu Deus, eu quero ter um Shin. E comecei a ler sobre o Shin, né? Comecei a estudar sobre a raça. E não era só aquele olhar, era tudo que tinha nele que me apaixonei. E aí eu fui pesquisar alguns canis, né? No Brasil é raríssimo canis, né? E canis bons. Aí foi quando eu encontrei a Adria, do Samurai, do Vale, que a Adria e o seu Enoch são, assim, encantadores. Eles são apaixonados, eles fazem aquilo com muito amor, com muito carinho. E eles estavam com uma filhote de 6 meses, já castrada, porque jamais imaginei criar essa raça, jamais imaginei criar uma segunda raça. E a gente foi lá. Inclusive eu falei pro Rafa no dia, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver, tem que bater muito mesmo e para dar certo. E a gente chegou lá e foi assim, amor à primeira vista, amote. Ela chegou, ela já beijou a gente, já abraçou a gente, já veio correndo com a gente e assim, não deu outra. A gente levou ela para casa.
E tudo aquilo que eu tinha lido sobre o Shin, tudo aquilo que eu tinha estudado sobre o Shin era muito mais, assim, sabe? Era mais do que aquele olhar. E foi aí que eu comecei a me dar conta que eu tava estudando e apaixonada e contando para as pessoas sobre a raça igual eu contava do Terra Nova, né? E aí começou a minha paixão pelo Shin. Comecei a estudar e procurar criadores do mundo todo. E quando encontrei a Irina da Rússia, a Irina é uma criadora excepcional, um exemplo pra mim, assim, tudo que eu aprendi, tô aprendendo é com ela. E aí foi quando eu trouxe a minha Bubu e a minha Soshi da Rússia, que são os amores da minha vida. E aí sim iniciou a família My Little Shin.